Aqui é a Eliane, professora de Física. Vamos falar hoje sobre a propagação de calor? A transmissão da energia térmica, ela acontece com três mecanismos fundamentais de transferência de calor, sendo eles a condução, a convecção e a irradiação. Condução térmica é o processo de transferência de energia através de um material pela troca de energia entre as partículas adjacentes, isso é, quando a molécula ou os átomos que estão a temperatura mais elevada transferem parte de sua energia para as moléculas ou átomos vizinhos que estão com a energia mais baixa, tá? A figura ao lado podemos verificar a condução de calor através de uma barra de metal, aderindo a pequenas bolotas de cera ao longo da barra, aquecendo apenas uma extremidade. Observaremos a queda sucessiva delas à medida que o calor se espalha na barra. Então, nós temos uma barra de metal e eles colocaram alguns pingos de cera e começou a aquecer a barra de metal nessa extremidade aqui onde tem a vela. À medida que o calor ia se propagando, né, ia passando de uma extremidade para a outra, aquecia aquela região e a gotinha de cera ia caindo. Então, nos metais, principalmente, gente, o calor se conduz com mais facilidade e ele se conduz de uma extremidade à outra. Para isso acontecer, a condução térmica tem que haver contato, olha lá o contato da chama com a barra, e é mais comum com materiais sólidos, tá bom? A convecção, transmissão de calor, em que a energia térmica é propagada mediante o transporte de matéria, havendo, portanto, deslocamento de partículas. Na condução não havia deslocamento de partículas. Na convecção, há esse deslocamento de partículas. Outra coisa, ela costuma acontecer nos meios fluidos, ou seja, no ar ou em algum gás e na água ou em alguns líquidos, né? Nos líquidos. Então, nós temos aqui, ó, ocasionalmente, pela diferença de densidade, que isso vai acontecer, tá? Esse deslocamento de partículas, por causa dessa diferença de densidades ocorrendo, principalmente nos líquidos e nos gases, né? Aqui nós temos água quente e água fria. A água quente, por estar aqui na parte de baixo, porque está mais em contato, né, com alguma fonte de calor, o que vai acontecer? Ela vai ficar menos densa, ela vai se deslocar para cima e a água mais quente vai deslocar para baixo para também ser aquecida, né? Que é o processo aí de fervura. A convecção é esse deslocamento, né? Desce água, o ar frio e sobe água, o ar quente, tá? A convecção térmica, ela acontece dentro da geladeira, né? Você liga a geladeira, como que ela funciona? Você coloca os alimentos ali, aí começa a produzir um ar frio. Esse ar frio, ele é mais denso, ele desce e vai retirando o calor, tá? Dos alimentos, retirando o calor. Quando ele chega lá embaixo, ele já está numa temperatura maior, ele fica menos denso, sobe de novo, é resfriado, fica mais denso, desce, né, capturando a energia dos alimentos. Quando chega lá embaixo, ele já está quentinho, sobe, né? Aí nós temos o exemplo da geladeira, do congelador para a convecção, tá bom? Na condução aqui, gente, nosso exemplo é esse aquecimento dessa barra, tá? A irradiação térmica. Diferentemente dos dois processos de programação, de propagação de calor estudados acima, né? Diferente da condução, diferente da convecção, a irradiação térmica, ela não necessita de meio material para se transmitir, tá? A energia térmica. A irradiação, ela acontece no vácuo. Pode não ter matéria nenhuma que a gente consegue transmitir calor por irradiação. A irradiação é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas chamadas de ondas de calor ou calor radiante, tá? Propagação de calor. Aqui, ó. Nós temos a tartaruga, ela vai receber o calor do sol por qual processo? Irradiação ou radiação, as duas palavras aceita, tá? Irradiação ou radiação, é a mesma coisa. Então, essa tartaruguinha, ela tá recebendo o calor do sol por irradiação, mas ela tá em contato aqui também com a areia.
Com areia, ela recebe por condução. E se o ar ao redor dela foi aquecido pelo sol e encosta nela, o ar ela vai receber o calor por convecção. Então, essa tartaruguinha está recebendo calor de 3 maneiras: por irradiação pelo sol, por condução em contato aqui com a areia e por convecção pelo aquecimento do ar. O ar quente chega até ela e transmite calor por irradiação, tá bom? Irradiação térmica. Gente, efeito estufa é um nome dado à retenção de calor na Terra, causada pela concentração de gases de diversos tipos. A intensificação desse fenômeno ocorre com a emissão de alguns poluentes e é responsável pelo aumento da temperatura média do planeta, o que pode causar sérios problemas ambientais. Os gases que impedem a dispersão dos raios solares de maior concentração na Terra são o dióxido de carbono, que a gente chama de gás carbônico, né, o CO2, o metano, CH4, e o óxido nitroso, N2O. É composto de clorofluorcarbono e os clorofluorcarbonos, CFC, tá? A maioria deles é proveniente da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e derivados do petróleo, ou quando acontece queimadas em florestas e pastagens. Então, a irradiação, gente, ela que provém, né, o calor para o nosso planeta, né? Então, o Sol ele emite o calor por radiação, chega no nosso planeta, na nossa atmosfera tem alguns gases que seguram um pouco desse calor. Vai segurar muito ou pouco dependendo da quantidade de gases que tem na atmosfera. O efeito estufa, ele é bom, porque senão a Terra seria um gelo. Mas ele não pode ser, gente, desequilibrado. Ele não pode reter calor demais, tem que estar em equilíbrio. Então, a quantidade desses gases, do carbono, do metano, do CFC, tem que estar equilibrado. Mas o que está acontecendo na nossa sociedade? Com a queima dos combustíveis fósseis, muitos carros, muitas fábricas, as queimadas das florestas, isso está aumentando a quantidade desses gases na atmosfera, está se retendo mais calor do que devia, está havendo um aumento da temperatura do planeta e está mudando o clima em todo o planeta, porque aumentou a temperatura, vai derreter calota polar, vai acontecer aumento de água no nível do mar, enchentes, muda a quantidade de chuva, né? Então, entender essa irradiação dá para a gente entender muito globalmente o que acontece no efeito estufa. Também foi colocada aqui a garrafa térmica, essa garrafa que a gente utiliza para manter o café, né, numa temperatura agradável. Ela funciona usando os 3 processos de transferência de calor: a condução, a irradiação e a convecção. A condução, eles precisam de evitar que o calor se transmita do café para o ambiente por condução. Como que eles evitam? A garrafa de café, ela é assim, ela é uma garrafa de plástico por fora ou de alumínio e por dentro tem outra garrafa de vidro, tá? São 2 garrafas, uma dentro da outra. Evita pelo vácuo entre as paredes duplas e pela tampa isolante. Então, essas 2 garrafas, entre elas existe um espaço que é o vácuo e a própria garrafa para impedir que tenha contato com o ambiente e evitar que perda esse calor por condução. A irradiação evitada pelas paredes. Essa garrafa de vidro ela é espelhada, então o calor bate no espelho e volta, sabe? Aí evita que o calor saia também por irradiação. Olha, evita que as paredes espelhadas que refletem o calor sejam radiados para fora e vice-versa. E por convecção e condução, evitadas pelo vácuo entre as paredes duplas, né? Então, a garrafa térmica ela foi pensada, tá? Para manter o calor, evitando que o calor saia por esses 3 processos, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.